Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um Estudo do Mercado. Me chamo Felipe Torino e hoje a gente vai falar sobre o mini índice Bovespa. Antes de mais nada, eu quero dar um recado para vocês. Não vamos ter análise de cripto, tá certo? Nosso querido trader Jader não vai estar fazendo parte aí do estudo hoje. Por quê? Porque está de mudança, né? Foi para um ambiente melhor, tal, um conforto melhor ali para sua família. Então, hoje a gente vai ficar sem, tá certo? Mas não se preocupa não. Pega esse vídeo e envia para o máximo de pessoas possível, porque hoje você vai entender muita coisa. Eu vou passar um insight top demais, que vai te ajudar bastante nos próximos traders aí, tá? Fica até o final, porque eu vou deixar para o finalzinho, e justamente para você poder acompanhar toda a narrativa aí, tá? Do vídeo, beleza? Então vamos embora, vamos pro gráfico. Olha só o Ibov, olha só o que ele faz, né? Danadinho, deixa mais uma liquidezinha aqui, ó. Tem que ter cuidado nesse movimento, né? É um movimento bem característico para formalizar ali uma trap, um fake shock. Então a gente precisa continua dessa mesma forma, tá? Agora que ele deixa a liquidez e não perde nessa questão desse fundo, é importante que agora ele comece a dar uma resposta, tá? A gente tem essa base aqui com o nosso buy side liquidity, então tem que ter cuidado. Vou deixar aqui como BSL para vocês poderem entender, tá? E aqui é o nosso sell side, vou deixar só assim essa informação para vocês entenderem aí mais na frente o que, é que tem que acontecer. Agora ele tem que começar a retornar, não confio muito nessa região, até porque ele de fato não faz ali uma mudança de caráter, na verdade ele gera mais uma liquidez, então tem que ter cuidado. É um ponto de informação aqui, ou seja, de alerta. Não leva muito em conta isso aqui não, tá? De pegar o trade aí a partir do momento que tocou e vender, não faz isso não. Acompanha o movimento, até porque a gente tá numa alta, cara, que parece que não tem fim, né? Então ele pode perder topo aqui ainda. Então aqui nesse ponto, cuidado, só confirmando. Por quê? Porque não quebrou a estrutura ali embaixo. Beleza? Mini índice, o que foi que aconteceu no mini índice hoje? Vou colocar aqui nesse gráfico aqui que fica melhor, que é o que eu deixo para marcar com vocês. O mini índice aconteceu o que eu falei para vocês, né? Movimentação de distribuição de Wyckoff nesse ponto. O mercado já abre com um gap de baixa. Infelizmente não aciona nenhum gatilho de venda aqui nesse ponto. Começa a lateralizar aqui, deixando uma liquidez imensa, que inclusive lá na frente ela começa a ser capturada, né? Foi capturada lá na frente. Vou falar sobre isso. Mas em relação a esse ponto aqui, quero deixar uma informação muito importante para vocês. Olha só. Ele não vem fazendo a falha de swing, dando oportunidade, tá? Não vem fazendo isso. Felipe, mas eu vi que fulano e Beltrano pegou um trade aqui. Cara, quem compra próximo de região de liquidez é o guarda, eu não. Eu não uso dessa forma, não utilizo dessa forma. Por quê? Porque se você, por exemplo, eu tô acompanhando fulano aí que vendeu aqui, tá? Tá errado em vender aqui? Cara, na minha concepção, vou falar que nem um aluno meu, na minha, né? Na minha concepção, eu não vendo aqui por quê, cara? Porque isso aqui é uma região muito líquida. Então, por exemplo, se eu pego um order block, eu pego uma venda aqui nesse ponto, qual a garantia que eu vou ter que ele não vai buscar outra região aqui acima para fechar isso aqui, por exemplo? Então, não pega um trade aqui, justamente próximo dessa liquidez, tá bom? Então, isso aqui para mim não foi uma oportunidade, foi descartado, beleza? Vem quebrando estrutura, fazendo quebra-estruturas menores, e aí ele vem fazendo esse movimento aqui que não foi muito legal, porque quando ele quebra aqui, eu procuro já regiões acima desse ponto para poder vender, para continuar o movimento. É assim que eu gosto de operar também. E aí ele chega naquele alvo que eu tinha dito para vocês, né? Nesse time, ó, preste atenção, no 15 minutos, o que é que ele faz? Mesma coisa que o dólar lá, né? O dólar não, o movimento do Ibov, tá? Perdão. Mesma coisa, porque de fato o índice é um derivativo do Ibov, então ele chega no nosso alvo. Tivesse acionado algum gatilho por aqui, cara, um retorno aqui nesse ponto para vender aqui até aqui seria interessante, seria muito top. A gente conseguiria ali pegar um trade dessa forma. Ele chega no nosso alvo, mas não aciona gatilho. Acontece, 1.500 pontos e ficou na mesa hoje aí esse dinheiro, tá? E o que é que acontece? O que é que nós precisamos agora entender? Que nesse momento que o mini índice tá, ele tá meio, cara, vou falar para vocês, ele tá meio delicado aqui esse ponto. O que a gente pode ter é uma configuração de uma distribuição desse ponto. A gente pode ter uma movimentação exatamente assim, ó, de captura desse último topo aqui também. Então tem que ter bastante cuidado, não confio em nenhum. O companheiro fulano disse que aqui é um order block. Cara, não vai na onda não. Por quê?
porque ele não perdeu fundo, ele não faz a nossa mudança de caráter aqui dessa estrutura. Então é muito provável que ele venha capturar aqui para depois ele fazer um movimento para baixo. Então tenham cuidado nessas regiões, tá? Ah, Felipe, chegou nessa região aqui e respondeu. Fez um movimento de resposta. Beleza, tranquilo, tá válido também. Tá? Fica à vontade para você pegar esse trade, mas eu particularmente eu não tenho isso aí, essa característica, como até pagar esse range aqui que ele já foi mitigado, né? Quando ele faz um movimento para cima, ele já foi mitigado dessa forma, não com movimento de mitigação, mas foi bem agudo, inclusive. Inclusive, quando ele faz um movimento como esse, eu acreditei bastante que ele ia perder esse fundo, ia chegar ao nosso próximo alvo, para aí sim ele dar uma resposta, mas não foi isso que aconteceu. Tá? Então fiquem atentos aí em relação ao mini índice. Já está capturando a liquidez, não significa que porque captura essa liquidez que ele vai cair. Cuidado, estou falando, cuidado. Então aguarda aí uma resposta para poder. E outra, amanhã é Super Quarto aqui no Brasil, então o mini índice pode dar uma sacudida, tá certo? Então fique atento. Como eu falei que ia deixar para o final, é agora que vai começar. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. O que vai acontecer o mini índice amanhã? Cara, fiquem alerta aqui nessa estrutura, tá certo? Por quê? Porque nós temos aqui nosso buy side aqui nesse topo. Tranquilo? Então fique atento nessa informação. Se ele vier capturar esse ponto, pegando um movimento aqui, inclusive à esquerda do gráfico, dá uma pesquisada aí, procura lá à esquerda do gráfico, ele pode dar uma resposta de retornar para esse range e aí a gente pode ter uma oportunidade, beleza? Show de bola? Então aqui está muito na cara que está configurando uma distribuição, inclusive de Wyckoff, para poder o movimento ser direcionado para o lado oposto. Tranquilo? Show de bola. Então aguarde o movimento de amanhã para ver como é que fica. Qualquer coisa também, o que eu quero que vocês façam? Me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram porque qualquer coisa eu boto lá, atualizo o movimento lá no Instagram, tá certo? @TorinoTrader. Então vai lá, segue no Instagram que pode ser que eu atualize lá, dar essa força para vocês aí, beleza? Para o dólar, eu disse que ia deixar para depois, né? Deixar para última hora, exatamente. Olha só. Galera, o dólar chegou num movimento, foram os trades que aconteceram hoje, de falha de swing e no movimento de mitigação. Quando o movimento ele impulsiona, eu falo que ele vem mitigar, tá bom? Ele vai mitigar para jogar o preço para baixo. E agora está no movimento de mitigação. E olha só que interessante, no 2 horas, existe um breaker blocker segurando o preço aqui, ó. Exatamente esse breaker block aqui, tá vendo? Que ele rompe com esse candle aqui, muita força esse candle, tá? Um candle que é um imbalance daquele movimento. Inclusive, vou até fazer isso aqui agora que eu nem tinha visto, tá? Mas no olhômetro ali, passou um pouco de 50%, na verdade no 30 minutos eu consegui ver melhor esse imbalance que veio fechar, que foi exatamente esse imbalance aqui, ó. Tá vendo? Exatamente esse imbalance. Se tivesse pego o trade, por exemplo, nesse imbalance aqui, no risk entry, né? Com stop de 5 pontos acima do topo da máxima desse candle aqui, ó, não teria sido estopado de jeito nenhum na antecipação. Só que ficou um trade para swing, né? Um trade para depois. Um trade para final, para amanhã, né? Para os próximos movimentos. E aí o que acontece? Esse alvo aqui eu já descarto, né? Já tem probabilidade de começar a retornar a essa queda, fazer um movimento aqui de continuidade de queda. Então, para esse ponto, deixa eu colocar lá no 15 minutos para a gente dar uma diluída, ou melhor, no 5. Olha só que acontece essas 3 oportunidades aqui da abertura do movimento. A primeira foi no fechamento para swing. Eu vou até descartar essa primeira oportunidade aqui, eu cheguei a comentar. Mas chegou um ponto ali que foi na abertura, né? Um movimento de continuidade que é justamente o reteste desse ponto. Perceba que ele faz uma quebra de estrutura menor, chega no order block, cara, à esquerda do gráfico aqui, ó, no 50% desse order block, coisa mais linda que papai ama, que você já sabe. Olha só, velho. Olha só isso aqui, tá? Seria uma oportunidade no bambo, digamos assim, né? Porque é uma oportunidade que você não tem uma estrutura muito, digamos assim, não tem um apoio para poder, a não ser que você coloque abaixo do order block lá da esquerda, mas fica muito longo. Então seria uma oportunidade interessante de risk entry. Porém, ele já tinha confirmado, né, no pregão de ontem que tinha feito uma mudança de caráter dessa estrutura menor, e ele confirma com o Boys, com uma mudança de caráter, perdão, dessa estrutura menor e uma quebra de estrutura confirmando essa informação que foi no próprio pregão. E eu falei para vocês, ó, confirmou, compra. E foi aí que aconteceu, foi isso. Um tradezinho de 5 de stops e 25 pontos de alvo, beleza? Mais uma oportunidade aqui, perceba que é muito top, porque ele dá uma segunda chance
de uma liquidez que ele veio a capturar. Inclusive, essa liquidez você pode deixar tanto assim como linha de tendência, como assim também, retinha aqui, ó. Olha que trade lindo, né? E aí, agora, nesse momento, ele está fazendo um movimento de mudança de caráter dessa estrutura. Então, vocês podem aguardar movimentações disso aqui, ou agora que ele está nos 50% já manipulando, interessante de fato seria lá em cima. Vai ter gente que vai aguardar confirmação, tá? Para poder vender nesse ponto, interessante também. Ou pessoas que vão se antecipar. Fica ao teu critério, tá bem? Então fiquem atentos a essa região aí, é o que vai acontecer no mini, no dólar também, no pregão de amanhã. O que eu queria deixar para vocês era esse site aqui, essas informações, esses traders que são traders de falha de swing, que acabam dando excelentes oportunidades aí, muitas, várias, inclusive em sequência. Pega 2, 3, 4 trades, até 5 trades, né? Tá? Mas lógico que vai ter um ponto de interesse que ele vai começar a dar um retorno. Vai ter um alvo. Então, até chegar ao alvo, vão rolar oportunidades. Belezinha? Show de bola? Então é isso. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. E se você gostou, meu irmão, do que eu deixei para o final aqui, mais uma informação top, tá? De breaker block, de rompimento breaker block, de como refinar um imbalance. Inclusive, é uma virtude aí. Poucos têm, tá bom? Tá aí de presente para vocês, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos. Até mais. Fiquem com Deus e bons traders, beleza? Valeu, galera. Fui!